você arrasar aí nas suas atividades e na sua prova, você precisa praticar. E eu trouxe aqui uma lista de exercícios de números positivos e negativos. Então aqui em cada caso, nós vamos escrever o número correspondente. Uma temperatura de 24 graus Celsius acima de zero. Bom, se está acima de zero, quer dizer que vai ser uma temperatura positiva. Se fosse uma temperatura abaixo de zero, eu iria indicar por um número negativo. Então aqui eu posso escrever que vai ser mais 24 graus Celsius ou simplesmente 24 graus Celsius. Lembrando que quando o número é positivo, eu não preciso ficar indicando pelo sinal de mais. Simplesmente eu coloco o número. Mas quando ele for negativo, você precisa obrigatoriamente indicar o sinal de menos no negativo, tá? Um saldo, ó, falou nele aqui, ó, negativo de 12 gols. Para quem joga futebol, gosta de futebol, vê falando que tal equipe está com saldo negativo, ou seja, menos 12 gols. Uma profundidade de 1.800 metros. Se é profundidade, eu tenho o nível do mar acima do nível do mar, abaixo do nível do mar, que seria a minha profundidade. Então aqui eu consigo identificar por um número negativo, porque o nível do mar seria o nosso zero, se você parar para pensar, né? Assim, ó, eu tenho aqui então o zero, para cima seriam os números positivos, para baixo de zero, aqui ó, pensa no termômetro, né, que acho que é o mais fácil, para baixo de zero, os números negativos. Da mesma forma, quando se tem um prédio, por exemplo, ó, eu tenho aqui no zero, eu tenho o térreo, para baixo aqui, no caso, geralmente se tem as garagens, subsolo, que eles colocam, então seria a representação de um negativo, tá? Aqui, ó, é o próximo exercício, né? 2 andares abaixo do térreo. Então, ó, como eu acabei de dizer, o térreo, ele seria o nosso zero. Eu tenho 2 andares para baixo, então 2 andares para baixo indica 2. Só que como está abaixo de zero, menos 2. E uma dívida de 320 reais. A melhor parte de explicar os números positivos e os negativos é pensando no dinheiro que eu possuo e na dívida. A dívida representa um número negativo, então vai ser menos 320. Bom, aqui bem simples, né, para você identificar o número correspondente. Vamos para o exercício 2. Olha essa aqui, gente. O número inteiro é expresso por 126 dividido por 3 menos 22. Veja que aqui eu tenho uma expressão numérica, né? Qual é o oposto ou simétrico desse número? Então, primeiro, aqui como estratégia, eu preciso resolver aquela expressão numérica. Então, vamos lá lembrar da regra da expressão numérica. 126 dividido por 3 menos 22. Então, numa expressão numérica, se eu tenho divisão e subtração, começamos, nesse caso, pela divisão. 126 dividido por 3. Aqui eu vou fazer, então, 12. 12 dividido por 3, 4. Porque 4 vezes 3, 12. Sobra 0. Abaixo, o 6. 6 dividido por 3, 2. Porque 2 vezes 3, 6. Resto 0. Então, veja que nessa divisão eu obtive 42, certo? Menos 22 que está aqui. Então, de 42 eu tiro 22, eu fico com 20. Esse 20, ele é positivo, né? Porque o 42 é maior que o 22, que está representando a dívida ali. A pergunta é, qual é o oposto ou simétrico? O oposto ou simétrico é aquele número que está lá do outro lado na reta numérica. Por exemplo, então, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1. O oposto do 1 é o menos 1, que é o que está do outro lado em relação ao 0, como se o 0 fosse o eixo de simetria, está do outro lado. Então, eu tenho essa aula separada. Para cada exercício que eu estou passando aqui, eu tenho uma aula separada explicando o conteúdo. Oposto ou simétrico, eu também tenho aula. Eu deixo a indicação para você ou você encontra o link na descrição. Então, o oposto de 20, se eu pensar aqui na reta que eu tenho 20 aqui, ó, eu vou ter lá do outro lado, em relação ao 0, como se fosse o eixo de simetria, o menos 20. Logo, a resposta aqui vai ser menos 20, ó.
Lembrando que para fazer o negativo eu preciso colocar o sinal, né? Exercício 3. Gente, aqui é a parte do exercício que eu mais gosto de resolver, que a gente tem que utilizar os símbolos assim do maior e o menor e comparar os números. E nesse tipo de exercício, você aí, não sei, você vai falar pra mim se sim ou não, fica confuso, porque não sabe se esse é o maior, se esse é o menor ou como é que faz. Então, a melhor forma de você identificar, fazer a comparação desses números, é pensar em um jacaré. Pensa que o jacaré tá abrindo a boca, parece coisa de criança, mas é a melhor coisa para aprender. O jacaré abre a boca sempre pro maior, porque ele vai comer sempre o maior, ele não vai querer comer o menor, não é verdade? Então, para você identificar, você vai olhar entre o menos 9 e o menos 3. Quem que é o maior? Ficou na dúvida. Já sei que tá na dúvida, vai falar que é o menos 9. Mas, gente, quando se está do lado negativo, quanto mais próximo você está do zero, maior vai ser o seu número. Ó, no lado positivo, aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho o 1, o 2, o 3. Aqui é fato que o 3 é maior que o 1, que o 3 é maior que o 2, porque a gente está do lado positivo, que é tranquilo, easy. Do lado negativo é o contrário. Quanto mais próximo do zero, maior é o número. Então, se você comparar agora o menos 3 com o menos 1, você deve falar que o menos 3 é maior, né? Mas não. Nesse caso, quem é que está mais perto do zero? É o menos 1. Então, o menos 1 é maior que o menos 3. Então, agora, olha aqui de novo. Quem é maior? O menos 9 ou o menos 3? Os dois são negativos. Pensa no termômetro. Pensa num termômetro também. Quem está mais perto do zero? Então, o menos 3 está mais perto do zero. Então, o jacaré vai abrir a boca para ele, ó. Então, a resposta fica assim, ó. O jacaré abriu a boca para o maior. O menos 3 é maior que o menos 9. Acho que daí fica fácil, né? Bom assim na produção do jacaré? Aqui, eu tenho 7 positivo, que como eu falei, quando não tem o sinal é porque ele é positivo. E o 7 negativo. Essa nem tem graça, né? Quem que é maior, gente? Claro que o número positivo vai ser sempre maior que o negativo. Jacaré abre a boca para esse. Menos 33 e menos 39. Produção, consegue responder qual é o maior? Lembra, quanto mais próximo do zero no lado negativo, maior ele é. Quem é o maior? 33. O 33 negativo é o maior. Tem certeza que você aí falou menos 39, né? Porque o 39 é maior que o 33. Como estamos no lado negativo, o mais próximo do zero é o maior. Logo, o 33 é maior. Entre 1 positivo e 3 negativo, quem é o maior, gente? Um positivo e um negativo, sempre o número positivo é maior. Aqui na letra E, menos 27 ou menos 46? Acho maior para mim, pro jacaré abrir a boca para ele. Daí você não fica confuso no sinal. Qual? O menos 27, muito bem, ele é maior. Agora, entre o 0 e o menos 11. E agora, quando é 0 e o menos 11? Lógico que o 0 é maior. O 0 é maior que qualquer número negativo, tá? Então, ele é maior. Olha aí, ficou? Tudo o jacaré abrindo a boca pro número da esquerda. Só isso aqui que deu diferente. Como que se lê, produção? Fala aí, produção. Como que se lê aqui, então? Na ordem de leitura. Menos 9 é menor que o menos 3, ó. Porque a gente olha onde que tá aberta a boca do jacaré. Lá é o maior número. Mas na ordem de leitura, lê assim, ó. 7 é maior que menos 7. Menos 33 é maior que menos 39. 1 é maior que menos 3. Menos 27 é maior que menos 46. 0 é maior que menos 11. Fácil, né, gente? Agora com a boca do jacaré fica fácil, vai acertar todas aí, né? Agora vamos para a questão 4. Agora essa é muito fácil, né, gente? Escreva o módulo dos números menos 23 e mais 12. Eu tenho a aula completa também da explicação de módulo. Todos os links você encontra lá na descrição, tá bom? O módulo, ele representa a distância que o número está em relação ao zero, à origem. Então, o módulo ele é indicado por 2 risquinhos assim na vertical, tá? Então, qual é o módulo de menos 23? Como o módulo representa a distância sempre vai ser um número positivo, né? Então, o módulo de menos 23 é o mais 23. Porque se você olhar na reta numérica do menos 23, ó, vamos desenhar a reta aqui, ó. A reta não tá muito reta, mas considera ela reta, tá, gente? Aqui eu tenho 0,
Aqui eu tenho menos 23, ó. Qual é a distância do menos 23 até o zero? É 23 unidades, né? Então, por isso que fica um número positivo. Agora, no outro, qual é o módulo do mais 12? Qual é o módulo do mais 12? O 12 está aqui, mais ou menos. Quanto tem de distância do 12 até o zero? De 12 unidades, gente. Então, o módulo do mais 12 é o próprio mais 12. Você nem precisa colocar o sinal de mais aqui quando for um número positivo, tá bom? E vamos para a questão 5. Esse tipo de questão eu também amo resolver, gente. Eu tenho certeza, tem dúvida aí, né? Mas já vai acabar a dúvida, que nós vamos praticar aqui, você vai conseguir entender se ainda tem dúvida. Menos 8, menos 3. Daí você vai falar assim, ó, menos com menos dá mais, dá 11. Engano seu. Não é menos com menos aqui, porque não tem nem multiplicação, nem divisão entre os números. Esse negócio de fazer a regra de sinais, o menos com menos, que dá mais, é quando existe a multiplicação e a divisão. Ah, Jesus, mas então o que eu faço quando não tem? Você vai pensar, quando tem um negativo, numa dívida. E quando você tem um número positivo, no dinheiro que você tem aí. Então, por exemplo, ó, eu vou indicar por um cartão. O cartão vermelho aqui que eu tenho, que tá o 3, ele indica que é uma dívida. E aqui, ó, o 8 também está representando uma dívida. O que você tem quando tem duas dívidas? Você tem uma dívida maior, não é isso? Então, você vai juntar as suas duas dívidas. Juntando uma dívida de 8 com uma dívida de 3, dá 11. Beleza? Então, o resultado vai ser dívida ou vai ser um valor positivo, um dinheiro que você tem? Vai ser dívida, né, gente? Então, o resultado fica menos 11. Porque você juntou a dívida, as dívidas, e a dívida só cresceu. Não faça dívida. Próximo, menos 7 mais 15. Então, aqui eu vou usar a ideia do cartão vermelho para indicar o negativo, a dívida. E um cartão azul para indicar o dinheiro que a gente tem. Vamos lá. Se eu devo R$7 na cantina da escola e tenho R$15 porque eu ganhei, o que acontece? Eu vou lá na cantina, pago a conta e eu vou ficar devendo ou vou ficar com dinheiro? Vai sobrar dinheiro para mim? Aí eu vou pensar, quando eu tenho sinais diferentes aqui, uma dívida e um dinheiro, eu calculo a diferença, eu faço subtração, faço menos, né? 15 menos 7, 15 menos 7 dá 8, muito bem. E aí o sinal vai ser do número maior. Qual é o número maior? Da sua dívida ou do dinheiro que você tem? Do dinheiro que você tem, ele é o maior, né? É mais 15, então aqui a resposta fica mais 8. Aí, viu como é que vai ficando simples? Olha essa com 3 agora. Aí eu falei que ficou simples e veio uma com 3. Mas, ó, cartão vermelho pro 16, porque é menos 16. Menos 20, cartão vermelho de novo. E mais 7, cartão azul. Então, aqui, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho duas dívidas e tenho um dinheiro para pagar. Vamos juntar as duas dívidas, então. Uma dívida de 16 com uma dívida de 20, junta as duas dívidas, dá uma dívida maior ainda, não é? 16 com 20, 36. Só que daí 16 com 20, 36, como eu juntei as duas dívidas, eu aumentei a minha dívida. Então, é negativo. Mais o meu 7 que eu tenho aqui para pagar. Agora, se eu devo 36 e tenho 7, eu vou fazer uma subtração, ó. 36 tiro 7. Aqui eu tenho que fazer um empréstimo, que vai de 7 para 16 dá 9 e aqui dá 2. Então, dá 29. Agora eu vou analisar o resultado do 29. Quem é maior, a dívida ou o dinheiro que eu possuo? A dívida, né? Então, é menos 29 a resposta. Tá? Não faz aí, pelo amor de Deus, menos com mais, que dá menos, que não é por causa disso que deu menos, não. E sim porque a sua dívida é maior. Letra D. Eu tenho 12. Se não tem sinal, eu sei que ele é positivo, daí não é obrigatório colocar, a gente pode omitir o sinal. 12 menos 19, então eu tenho uma dívida de 19. E tenho 5. Olha lá. O que eu posso fazer aqui primeiro? Nesse caso, como eu tinha duas dívidas, eu juntei as duas dívidas, né? Nesse caso, como eu tenho dois dinheiros para mim, eu vou juntar os dois dinheiros que eu tenho. Ó. 12, que eu ganhei do meu pai, e 5 que eu ganhei da minha mãe. 12 mais 5 vai resultar em 17. E esse 17, positivo, porque é meu dinheiro.
E aí eu tenho a dívida de 19 para pagar na cantina da escola, faz de conta. Mais 17 menos 19 faz a diferença. De 19 tira 17, faz a continha de menos aí, ó. 19 tira 17, 2. Tá, deu 2. Agora eu vou analisar qual é o sinal do 2. Quem é maior? O dinheiro que eu tenho ou a dívida que eu possuo? A dívida, né, gente? Então vai ser menos 2 aqui na resposta. Ok? Próximo. A letra E, que é um pouquinho diferente, aumentou um pouquinho a complexidade, mas dá para fazer. Sempre quando você tem uma expressão numérica, você começa pela resolução de dentro dos parênteses. Então, ó, vou copiar aqui o 8 menos. Dentro dos parênteses, ó, é menos 7, agora já não vou usar o cartão mais, já vai memorizando aí. Eu devo 7 e eu tenho 12 para pagar. O que acontece? Eu calculo a diferença, né? Então, aqui vai ficar, eu devo 7 e tenho 12, eu vou ficar com 5 para mim. Vou colocar entre parênteses. Ah, Giz, mas o que faz agora que tem um menos e um mais? Quando tem um menos antes dos parênteses, você sempre faz o oposto ali do 5. Quem é o oposto do mais 5? É o menos 5. Então, aqui vai ficar 8 menos 5. Ou você faz direto, ó, menos com mais, menos. Pronto, já faz direto. Agora, esse 8, como não tem sinal, ele é positivo. Se eu tenho R$8 e estou devendo 5, eu fico com 3, mais 3, ou simplesmente 3. Acertou? Olha na letra F, tem 2 parênteses. Por onde eu começo? Pelo primeiro parênteses. Tem a aula, produção, também. Vamos deixar todos os links na descrição, gente, para você ir tirando a dúvida. Porque, como eu disse, cada exercício que eu estou fazendo aqui tem uma aula específica, explicação completa e detalhada sobre o exercício, tá bom? Aqui é uma lista para você praticar, né? Então, vamos. Já que a produção está falando tanto, responde essa, produção. Menos 6 mais 8. Você deve 6 e tem 8. Sobrou 2 para pagar ou ficou para você? Então, vai ser mais 2. Muito bem. Não preciso pôr o parênteses aqui daí. Se quiser, pode pôr, mas não precisa. Menos. Tem que sempre pôr parênteses quando tem um menos perto, né? Eu devo 8 e tenho 9. Se eu devo R$8 e tenho 9, agora eu fico com 1. Ok, mais o 15 que está aqui que eu vou copiar. Manter o parênteses para no sinal que tá lá. Isso, eu mantive o parênteses aqui por conta desse menos. Muito bem, produção, tá prestando atenção. Você aí em casa também tá prestando atenção, assim como produção? Muito bem. Agora eu tenho que pensar, ó, menos com mais, o oposto desse. Então vai ficar mais 2, vai ficar menos, né, porque menos com mais, menos 1, mais 15. Vamos lá. Vamos juntar o que eu possuo primeiro? Eu tenho 2 e tenho 15. Se você não quiser fazer assim, você pode fazer já, ó, esse com esse, depois esse. O que você prefere? Produção, o que você prefere? Vai. Faz o que primeiro? Eu somo o que eu tenho primeiro. Junto o que eu tenho, muito bem. Então, eu vou juntar os que eu tenho. Mais 2 mais 15. Então, eu tenho 17. E devo R$1. E devo 1. Então, eu vou ficar com 16. Ó, fácil essa daqui, produção? Parabéns. Você aí que está acompanhando também conseguiu acertar essa questão aqui? Vamos para a próxima agora. Agora, na questão 6, eu também preciso resolver aqui, calcular o valor de cada um. Letra A, menos 9, esse ponto aqui indica uma multiplicação, vezes menos 3. Aí eu vou fazer 9 vezes 3, quem tá bom de tabuada, 9 vezes 3, deixa eu pôr em cor de caneta preta, 27. Agora sim faz a regra de sinais, gente. Por que eu faço a regra de sinais aqui e lá no exercício anterior eu não fiz? Porque aqui é multiplicação ou divisão entre os números. Menos e menos, agora eu faço, ó. Menos e menos vai ser igual a mais. Se fosse, por exemplo, menos 9 menos 3, ó, sem multiplicação entre eles, eu teria uma dívida de 9 e uma dívida de 3. Lembra do cartão vermelho? Quando eu tenho duas dívidas, eu junto a dívida e tenho uma dívida maior. Então, eu tenho uma dívida de 12. Olha a diferença, tá? Aqui é multiplicação, por isso que eu fiz regra de sinais. Aqui, 8 vezes 2, 16. Menos aqui, ó, menos vezes mais, menos e mais,
vai ficar menos 16, tá? Ah, Giz, mas aqui eu tenho divisão. Regra de sinais também para divisão. 12 dividido por 6. 12 dividido por 6, 2. Mais e menos vai ser menos, que a regra da divisão e da multiplicação é a mesma. Aqui com 3, como é que faz com 3? Normal. 8 vezes 5, 8 vezes 5, 40. 40 vezes 2, 80. Ou você poderia fazer também 2 vezes 5, 10, depois 10 vezes 8, 80. Pode fazer do jeito que você preferir, que a ordem dos fatores não altera o produto, que é o resultado. Regra de sinais. Mais com menos, mais e menos dá menos. Ok, vamos marcar aqui, ó. Mais e menos dá menos. Aí menos com menos vai ser mais. Mais 80 a resposta aqui, então. Se você quisesse fazer por partes, você poderia ter feito esses dois, ó. Vou repetir aqui, então, a questão. Mais 8 vezes menos 5, que é dica da produção aqui, gente. Vezes menos 2. Vamos fazer esses dois primeiro. 8 vezes 5, 40. Mais e menos, menos 40, ok? Aí, vezes, põe parênteses, menos 2. 40 vezes 2, 80. Menos e menos, mais 80. Ó, então você faz desse jeitinho aqui, ou então já faz direto. Combinado? Próximo exercício. Gente, toma cuidado aqui nesse exercício 7, porque veja que aqui eu tenho multiplicação, subtração, multiplicação. Então eu tenho que obedecer a ordem da expressão numérica. Ah, Giz, mas lá na questão anterior, lá na questão 6, letra D, você disse que eu podia fazer em qualquer ordem a multiplicação. Porque lá você tinha só multiplicação, não era? Por isso que podia fazer em qualquer ordem. Aqui você tem outras operações envolvidas, então vamos para as prioridades. Então aqui no caso tem multiplicação entre esses dois, subtração, subtração e multiplicação. Primeira operação, multiplicação. Então vamos lá. E na ordem que aparece, e produção, tem a aula, né? Sobre esse conteúdo também, e você vai encontrar o link na descrição. Vamos lá. Eu vou fazer primeiro essa multiplicação. 7 vezes 4. 7 vezes 4, 28. Mais vezes menos, faz a regra de sinais aqui, porque existe uma multiplicação entre os números. Mais vezes menos, menos. Copia ali, ó, menos 26, menos. Agora eu cheguei na outra multiplicação. Já vou aproveitar e vou fazer. 3 vezes 15. 3 vezes 15 vai ser 45. Ok. Menos aqui com mais vai ser menos, ó. Só que eu não vou deixar dois sinais de menos junto assim. Eu venho aqui e coloco os parênteses. Pronto. O que eu faço agora? Vamos tirar esse menos 45 dos parênteses. Então vai ficar menos 28, menos 26... Quando tem um sinal de menos antes dos parênteses, eu faço o oposto do que está aqui. Ou penso assim, menos com menos dá mais. Mais 45. Pronto. Agora chegou naquela ideia. Eliminei os parênteses, multiplicação, tudo. Fiz regra de sinais. Chegou a ideia do cartão vermelho e cartão azul. Eu tenho uma dívida e tenho esse dinheiro. Então vamos fazer o quê? Vamos juntar as nossas dívidas, juntando 28 com 46, que são duas dívidas, 28 com 20, 48, 54. Então, 54 de dívida, mais 45. Se eu devo 54 e eu tenho 45 para pagar, o que eu faço? Eu faço a diferença, né? Eu subtraio, vai ficar 9. Vai ficar 9 o quê? Positivo ou negativo? Negativo, porque a minha dívida é maior. Então, resultado para expressão de letra A, menos 9. Ok? Vamos para a letra B. Analisa bem o que você tem. Multiplicação aqui, divisão aqui. Então, vamos começar nessa ordem de leitura que é da multiplicação. Entre multiplicação e divisão, faço aquela que aparece primeiro. Copio o que não uso. 42, aqui fazendo a multiplicação já, ó. 6 vezes 8, 48. Muito bem.
Aí é menos vezes menos. Menos e menos, mais. Mais 48. Aqui, ó, vou fazer mais menos 12 dividido por mais 4. 12 dividido por 4, 3. Menos e mais, menos. Coloco parênteses porque eu tenho que fazer a regrinha de sinais aqui. Agora fica 42 mais 48. Ó, mais e menos, fica menos 3. Se você já vai pegando o jeito, já vai fazendo direto, tá? Não precisa fazer passo a passo assim. 42 aqui, como não tem sinal, ele é positivo. Então, ó, aqui eu tenho dinheiro. Eu tenho 42, eu tenho 48. Junta os dois, então. 42 com 48 vai dar 40, 80, 90. Eu tenho 90 e devo 3. Se eu tenho 90 e devo 3, eu vou ficar com 87. Então, a resposta aqui, mais 87. Entendeu bem? Viu que tem que praticar bastante para ficar craque aqui na matéria de números positivos e negativos? E vamos para o próximo. Agora, na questão 8, calcule o valor de cada potenciação que nós temos aqui. E você fala potenciação com número negativo? Calma, que dá fácil de fazer. Vamos lá. O que significa potenciação? Tem aula no canal se precisar revisar, hein, gente? O número que está aqui em cima fala para o de baixo se multiplicar tantas vezes. Como eu tenho 3 ali em cima, eu vou fazer que vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ó, 1, 2, 3 fatores do número menos 2. Não vai sair fazendo aqui que é 2 vezes 3 que coloca a resposta 6. Toma cuidado, tá? Então, eu olho aqui o expoente, ele manda a base se multiplicar por ela mesma tantas vezes. 1, 2, 3. Ok, agora eu vou fazer. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Pronto. Agora, regra de sinais. Menos com menos, ó, menos e menos, mais. Com menos aqui, vai ficar menos. Você também poderia utilizar aquela propriedade da base negativa. Se a sua base é negativa e seu expoente é ímpar, o resultado vai ser negativo. Se a sua base é negativa e o expoente é par, o resultado é positivo, tá? Então, pensa bem aí que daí você não precisa ficar fazendo regra de sinais. Aplica a regra da base negativa com expoente par, da base negativa com expoente ímpar. Ó, vamos ver se a produção entendeu. Não tá prestando atenção, eu acho. Base negativa elevada a um expoente par. Resultado, produção, positivo ou negativo? Positivo. Positivo, muito bem. Porque aqui, menos 3 elevado a 2 vai ser menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3, 9. Menos com menos, mais. Já poderia ter pensado que era positivo desde o começo com a produção. Nessa daqui, eu tenho uma adição entre duas potências. Faz cada uma separadinho. Menos 5 elevado a 3, ó. Base negativa com expoente ímpar. Resultado negativo, né? Já vou lembrando disso. Então, ali vai ser menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Como aqui o expoente é 3, são 3 fatores da base. Mais. Agora, o menos 8 ao quadrado vai ser menos 8 vezes menos 8. Muito bem. 5 vezes 5, 25, né? 25 vezes 5 vai ser 125. E eu sei que o resultado é negativo. Não, eu vou pôr aqui embaixo essa, gente. Calma lá que fica melhor para você entender. Vai ser, então, tudo isso aqui vai resultar em menos 125. Mais 8 vezes 8, 64. Menos com menos, vai ficar mais. Aí, se você tem mais e mais um do ladinho do outro, é mais direto, tá? Posso pôr mais direto aqui, que não vai ter problema. Mais 64. Se eu devo 125, lembra agora, cartão vermelho e cartão azul. Se eu devo 125 e tenho 64, vamos fazer a diferença. 125 menos 64. Aqui fica 1, aqui de 6 para 12, 6, aqui 0. Vai ficar 61. E aí eu vou analisar, esse 61 é positivo ou negativo? Eu tenho uma dívida maior daquele dinheiro que eu possuo, por isso vai ser negativo a resposta aqui.
Muito bem. Na letra D, menos 8 elevado ao quadrado. Que eu sei, eu já fiz aqui, né? Menos 8 vezes menos 8, mais 64. Vamos aproveitar o resultado que eu tenho aqui. Mais 64. Dividido por... Giz, por que você fez a potenciação primeiro em relação à divisão? Porque ela é mais forte, vamos dizer assim, a mais poderosa, tem prioridade em relação à divisão, tá? Então, primeiro potenciação, depois divisão ou multiplicação. Menos 4 elevado ao cubo. O que você sabe, menos 4 elevado ao cubo? Que o resultado vai ser negativo. Vai ser menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Só vou pôr um colchetezinho aqui, porque eu vou dar o resultado disso primeiro. Então, aqui vai ficar mais 64, dividido por 4 vezes 4, 16. Muito bem. 16 vezes 4, 64. Regra de sinais. Eu já sei que se a base é negativa, o expoente é ímpar, resultado é negativo. Ou você faz menos com menos dá mais, aí mais com menos dá menos. 64 dividido por 64 vai ser 1. Mais e menos, quando é divisão entre eles, vai ser menos. Então, a resposta, menos 1. Olha aí, gente, marca bem esses exercícios. E vamos para o exercício 9. Na questão 9 também calcule o valor de, e agora tem raiz quadrada. Você viu que nessa aula tem de todas as operações, né? Adição, multiplicação, subtração, raiz quadrada, potenciação, envolvendo números positivos e negativos. Então, vamos lá. Menos, ó, veja que esse menos está do lado de fora do radical. Menos a raiz quadrada de 36. Então, eu vou puxar esse menos aqui, ó, vai ficar menos. Aí, eu coloco a resposta. A raiz quadrada de 36 é 6. Aí, a resposta vai ficar menos 6, porque esse menos estava evidenciando, estava antes da raiz, tá? Só copia ele. Menos o valor da raiz quadrada de 49. Então, eu vou puxar o menos também, é menos a resposta, a raiz quadrada de 49, 7. É como se fosse assim, ó, menos o resultado da raiz quadrada de 49, que é o 7. E daí, para não escrever o parênteses, eu coloco direto. Agora, na letra C, veja que o negativo, o sinal de menos, está dentro do radical. Então, eu preciso pensar que número que é a raiz cúbica de menos 8, ou seja, que número que eu multiplico por ele mesmo e por ele mesmo que dá menos 8? Quem sabe? Menos 2, muito bem. Por que é menos 2? Ó, vou até escrever um pois aqui, ó. Pois menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aí aplica a regra de sinais, ó, que vai ficar menos. Certo? Então, veja, gente, que quando for a raiz aqui e esse índice for um número ímpar e aqui dentro for negativo, vai ter o resultado sim. Porque se acontecer, ó, não caia nas pegadinhas. Por exemplo, menos a raiz quadrada de 16. Um caso desse daqui não existe no conjunto dos números reais, porque você não consegue encontrar o número que multiplica por ele mesmo, né? São dois fatores, que dá menos 16. Só existe quando vai ser ímpar ali no seu índice, tá? Já marca isso. Ah, Giz, mas por que aqui deu certo? Porque o sinal de negativo estava fora do radical. Presta atenção. Ó, raiz cúbica de menos 8. Eu já sei o valor que eu acabei de fazer. Então, vai ser menos 2. Menos, ó, copio o sinal de menos, raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 49, já sei que é 7. Então, já posso pôr o 7 direto. Agora, se eu devo 2 e eu devo 7, eu penso naquela da dívida. Eu vou juntar as dívidas, vai aumentar a dívida. Vai ser uma dívida de 9. Ok? Marcou bem essa daí? E vamos para a última questão, que agora é uma expressão numérica envolvendo tudo. Quero ver se vai acertar, hein? Olha o tamanho dessa expressão. Ah, mas nem se preocupe que tá facinho de fazer. Veja que ali eu tenho várias operações juntas, mas tem o sinal lá de associação dos parênteses, então tenho que começar pelos parênteses. Vamos lá. Aqui nesse primeiro parênteses, menos 5 mais 2 vai ficar menos 3. Elevado ao quadrado. Copia elevado ao quadrado. Vamos lá. Dividido por
menos 3 elevado ao quadrado. Depois a gente resolve aquela potenciação, tá? Menos raiz quadrada de 16, que eu vou deixar copiado. Eu quero que você mantenha atenção, porque eu estou resolvendo as operações de dentro dos parênteses aqui, né? Ó. Menos 4, menos 2, vai ser menos 6. Menos, aqui eu vou copiar essa potenciação agora, eu vou resolver ela depois. Vezes, ó, essa outra operação aqui dentro dos parênteses. Menos 5 mais 8, que vai ficar mais 3. Pronto. Agora vamos para potenciação e a raiz quadrada ali, né? Menos 3 elevado ao quadrado, você já viu que base negativa com expoente par, resultado positivo. 3 ao quadrado, que vai dar 9, né? Dividido por menos 3 ao quadrado, que vai também dar 9, mesmo resultado. Menos raiz quadrada de 16, que a gente viu que é... A gente não viu nenhuma, mas você sabe que é 4, né? Porque 4 vezes 4 é 16. Vezes menos 6, que está aqui, menos 1 elevado ao cubo. Base negativa com expoente ímpar, vai ficar resultado negativo. E 1 elevado ao cubo é o próprio 1. Vezes o mais 3. Tá, o que eu faço agora? Agora vamos para as operações de multiplicação e divisão na ordem de leitura. De lá para cá, então, me apareceu essa divisão. Mais 9 dividido por mais 9. 1, né? Porque 9 por 9 dá 1. Aqui, ó, tem uma multiplicação para resolver. 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24. Menos e menos, mais 24. Aqui, ó, eu tenho menos, agora eu vou resolver a multiplicação. Menos 1 vezes 3 vai ser menos 3. Então, coloco entre parênteses menos 3, porque menos com mais vai ficar menos. Ok, ó como é que reduziu, né? Agora eu vou eliminar esse parênteses aqui, ó. Vai ficar 1 mais 24. Aí eu vou fazer o oposto do menos 3, que vai ser o mais 3. Ou menos com menos, que dá mais. Ok? 1 mais 24 mais 3, só somar todo mundo, vai ser igual a 28. Então, o resultado dessa minha expressão numérica vai ser de 28. Ó, ficou com dúvida? Tem a aula de expressão numérica envolvendo números positivos e negativos para você treinar outros exercícios. Que você lembra? Matemática é prática, né? Veja que aqui eu fui fazendo por parte para você já ir entendendo melhor, tá bom? Se você precisar de alguma aula no canal, você pode digitar o nome do conteúdo que você quer e giz com giz para pegar aquela aula especial para você arrasar na sua prova e na sua atividade. Deixa aquele like para a aula de hoje, se inscreve no canal e aproveita para compartilhar essa lista de exercícios com seus colegas. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!